Olha, gente, ter vantagens pode significar algo positivo. Muita gente acredita que sim, mas isso depende. No caso do tema do nosso debate de hoje, ter vantagens não é nada legal. A Crítica Notícia vai falar sobre corrupção. E esse é um assunto bastante complicado, mas que passa a ter um pouco de luz com a ajuda do sociólogo Luiz Antônio Souza, nosso convidado de hoje para esse debate e tanto. Seja muito bem-vindo, boa noite. Obrigado, Amaral. Seja bem-vindo, Obrigado. boa noite. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. De fato, é um tema bastante delicado, mas a sociedade precisa encarar. A gente não pode fazer de conta que não existe, né? A gente aprende desde criança que os problemas devem ser encarados. A gente tem um problema grave, que é estrutural, está na raiz da estrutura brasileira, que é a corrupção. Não é um dado de ontem, nem de ontem, é da sociedade, mas é preciso identificar, fundamentalmente, quem são. A pergunta que a gente sempre faz, eu sempre faço para os meus alunos na universidade, quando a gente está diante de um problema. Eu sempre pergunto assim, quem é que ganha com isso? Às vezes você sabe quem perde, mas se você pergunta quem é que ganha com a corrupção, você começa a identificar o sujeito coletivo envolvido com isso, e aí você pode conseguir pensar em estratégia para enfrentar a corrupção e combater a corrupção. Acredito que se a gente pensar com muita inteligência mesmo, vamos entender que todos perdem, até aqueles que acham que estão ganhando. Quer ver só? Antes de começar o nosso debate, um dado para a gente entender melhor como é importante a discussão deste tema aqui. O Brasil perde cerca de 200 bilhões de reais por ano com a corrupção. De dinheiro, pagamento de propinas, abuso de poder e outros crimes como esses fazem o Brasil deixar de investir. O Lucas estudou a vida toda em escola pública e sentiu na pele os efeitos dos desvios. Por exemplo, na escola que eu estudava, todas as salas eram equipadas com data show, mas sempre estava quebrado. Os laboratórios, a gente não conseguia utilizar os laboratórios de informática, laboratórios de biologia, porque os computadores não funcionavam, não tinha material e às vezes não tinha nem professor. O Brasil perde anualmente mais de 200 bilhões de reais em esquemas de corrupção, de acordo com o levantamento da Organização das Nações Unidas. Em um ranking que analisa as 180 nações do mundo, o país está na posição 94 entre as piores. O problema do Brasil não é a riqueza, é a distribuição e o investimento da sua riqueza para o bem comum. Mas isso não acontece na sua totalidade, porque parte desses recursos que são gerenciados pela administração pública é desviado para a corrupção. Mas a corrupção pode ir além da esfera pública. Na verdade, a corrupção começa dentro da nossa casa muitas vezes, né? Quando a gente não faz o que a gente precisa fazer com a nossa família e acaba se externando para outras pessoas, né? No comércio, entre outras coisas. Então, acho que realmente prejudica de modo geral, assim. E para muitos, o problema está na impunidade. É falho, é lento, né? Tem as provas, tem o juiz, tem o delegado, tem a polícia, mas fica uma coisa muito lenta. Então, isso acaba favorecendo a corrupção se estender. A corrupção é um tema sempre muito atual e aqui no Amazonas a gente sabe que ela é gritante. Tanto que aqui em Manaus foi criada há pouco mais de um ano uma delegacia especializada de combate aí justamente a esse tipo de crime. Sobre esse assunto eu vou conversar agora ao vivo com a nossa repórter Rosiane Chagas. Oi, Rose, conta pra gente, explica pra gente como é que vem funcionando esse trabalho da Polícia Civil. Boa noite, Rosinha, com você. Oi, Nai, boa noite para você, boa chuvinha por aqui, por onde nós estamos, nessa parte aqui de Manaus. Pois é, uma delegacia que existe aí há pouco tempo, mas que já tem um trabalho muito relevante aqui na capital. Foi inaugurada em agosto do ano passado através de um decreto que instituiu aí as delegacias de corrupção por todo o país. Ou seja, cada capital tem a sua delegacia de combate à corrupção. Aqui em Manaus, ela tem um trabalho muito focado nas esferas municipal e estadual. Todo e qualquer caso de corrupção nessas duas esferas, essa delegacia investiga. E olha, já tem casos bem relevantes. Aqui em Manaus, a gente relembra para quem está acompanhando agora o nosso jornal, teve aquele caso que foi descoberto
dentro da Secretaria Municipal de Infraestrutura de desvio de asfalto. Foram feitas 5 operações, várias investigações aí e também pessoas presas. Mais cedo, a gente conversou com o delegado titular da Delegacia de Combate à Corrupção daqui de Manaus. Ele falou exatamente sobre esse trabalho árduo de combater a corrupção. Vamos ouvir nesse momento o que disse o delegado Guilherme Torres. O nosso país é um país rico, o nosso país é um país que tem dinheiro, mas a corrupção ela é um mal que a gente precisa, cada um de nós, não só a Delegacia de Combate à Corrupção, entender que a segurança pública ela é dever do Estado, mas ela é responsabilidade de todos nós. Cada um fazendo a sua parte, fazendo a sua denúncia. Eu tenho certeza que a gente tem dado passos muito largos no combate à corrupção. Pois é, Nayandra, e essa responsabilidade de todos cai justamente nas denúncias que as pessoas podem fazer através do 181, que é o número do Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública, ou presencialmente ali na Avenida Professor Newton Lins, no bairro Parque das Laranjeiras, aqui em Manaus. Dá também para fazer denúncia pela Delegacia Interativa, pelo site da Delegacia Interativa, pela internet. As pessoas podem ajudar nesse trabalho de combate à corrupção, fazendo as denúncias que a Polícia Civil investiga. Volto com você. Obrigada, Rosiane Chagas, pelas suas informações. Boa noite para você. Termos uma delegacia de combate à corrupção fala muito sobre nós, né? Não só amazonenses, mas todos nós brasileiros. Como você bem falou no início desse debate, professor, você falou que a corrupção chega a ser estrutural, né? Ela está tão presente na nossa vida, no nosso dia a dia, que hoje em dia, inclusive, já é até difícil ver o que é e o que não é corrupção. Qual é a leitura que o senhor faz sobre isso hoje em dia? Acho que primeiro a gente precisa considerar um aspecto bastante importante, que é assim, se um comerciante, se alguém entrar na loja de um comerciante e retirar uma garrafa de refrigerante, ele grita e chama a polícia porque ele entende que aquele refrigerante é propriedade dele e que está sendo roubado. Então ele tem clareza disso. Agora, se alguém chegar, encostar um poste, subir uma escada, subir no poste e levar a lâmpada da iluminação pública, ele não faz nada, porque ele vai entender que aquilo é do Estado. Se é do Estado, é deles. É como se, no passado recente, é como se fosse da coroa, como se fosse do rei. Aos amigos do rei, tudo. Esse raciocínio funciona também na cabeça da sociedade em geral, que acha que é normal que quem está no poder se aproprie da riqueza do Estado, porque ele confunde Estado e poder. Sim. Esse é um aspecto importante, se a gente esclarecer a população disso, ela entender que aquele recurso é da sociedade, não do governante, é um aspecto importante. O segundo aspecto, me parece que é central, é que nos últimos 30 anos, 25, 30, desde a Constituição de 88, sobretudo, a gente avançou em alguns aspectos. A gente criou, por exemplo, lá no início dos anos 90, o Portal da Transparência. No governo federal funcionou bastante bem até o início do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro agora bloqueou o Portal da Transparência, você não consegue mais acessar as informações importantes. Os governos de estados, com muita dificuldade, patinam para transformar as contas públicas transparentes, e os governos municipais são vergonhosamente omissos. Embora o Tribunal de Contas da União tenha disponibilizado tecnologia e recursos para os prefeitos. Mas a gente não sabe quanto de riqueza está sendo gerado, quem é que recebe aquele dinheiro, para onde vai, etc. Quando a gente consegue brechar, a gente vê que tem muita coisa errada. Brechar, acho que é um termo bem nosso e que explica bem como você precisa fazer. A gente vai já, inclusive daqui a pouco ao longo do nosso programa, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a transparência, trazer alguns dados, inclusive, para você que está aí nos acompanhando. Agora, o senhor falou de uma coisa que é muito real nossa, que é essa dificuldade de compreensão do que é, de fato, corrupção. E qual é a maneira claro que o caminho é sempre a educação para isso, mas qual é a maneira de se educar uma sociedade que já nasce nesse aspecto deseducada, assim, umas gerações que nascem sem a real percepção do que é isso? Eu acho que começa em casa, nas relações familiares, de estabelecer limites e clarezas de o que são as coisas, de quem são aquelas coisas e o papel do Estado e do governo. Isso é fundamental, isso não é na escola. Quando a criança chega na escola, já deve ter essa compreensão mínima. E na escola, é preciso democratizar a escola. Ontem ou anteontem, um aluno me marcou num comentário de um grupo de estudantes reclamando de malfeitos na escola.
eu entrei para comentar e orientei como que os alunos deveriam fazer. Olha, discutam entre vocês, leve a reivindicação de vocês para a direção da escola, conversem e cheguem a um bom acordo. No dia seguinte, 2 ou 3 membros daquela escola me ligaram para tentar me coagir, porque eu estava interferindo na vida pública. Olha, eu sou um cidadão. Perguntaram se eu era pai de alguma criança. Eu falei, não, eu sou um cidadão. E como cidadão e como educador, eu tenho a obrigação de esclarecer as crianças. Então, a escola é fundamental. E a escola tem que ter liberdade. Os professores têm que ter. 90% dos nossos colegas professores da rede pública têm medo de dar publicidade àquilo que o estudante reclamou, porque ele sabe que ele vai sofrer sanções. Uma delegacia de combate à corrupção é central, mas a gente precisa perguntar 2 coisas fundamentais. De novo, aquela pergunta original, quem ganha e quem perde. O delegado tem autonomia, por exemplo, para enfrentar um secretário de educação que for denunciado, ou um secretário de assuntos fundiários, ou coisa parecida? O professor tem autonomia e tem a segurança de que ele denunciando alguma coisa, ele não vai sofrer sanções? A sociedade precisa defender esses sujeitos. Não adianta você denunciar e no dia seguinte você ser transferido para uma outra localidade como estratégia de punição. Professor, a gente vai fazer o seguinte, vamos trazer a partir de agora outras informações lá de Brasília. Isso porque o nosso repórter Igor Damasceno já está por lá. Ele acompanha investigações da Polícia Federal sobre um esquema de superfaturamento que vem sendo investigado em provas do Enem. É isso mesmo, Igor? Boa noite para você. É isso mesmo, Amaral. Boa noite para você e também para todos que nos acompanham. Como você disse, a Polícia Federal investiga supostos superfaturamentos em contratos firmados com o INEP e gráficas que imprimiam as provas do Enem nos anos de 2010 e 2018. De acordo com as investigações, o gasto do governo federal por meio do Ministério da Educação com as impressões das provas gira em torno de 700 milhões de reais. Até aí tudo bem, só que as investigações apontam que parte deste recurso era desviada para a conta pessoal de uma servidora do INEP. Ela levava, de acordo com as denúncias, uma vida de luxo com verba pública e até bancava a compra de carros luxuosos importados para o filho dela. Eu ressalto que o atual presidente do INEP não está aí incluído nas investigações. Ele disse em nota que coopera com a Polícia Federal. Eu queria voltar no tema da corrupção, porque a cifra apresentada no início do programa, na reportagem, chega a ser absurda, né, Dante? Professor Nayandra, se nós formos observar claramente na prática, ela sustentaria o Amazonas com o orçamento de 2020 por quase 10 anos, Dante. Exatamente, nosso orçamento de 24 bilhões, né? É muito dinheiro perdido que vai embora por conta de um esquema que, infelizmente, como o senhor falou, professor, agora há pouco, está arraigado, é estrutural, faz quase que parte da rotina do brasileiro, mas precisa acabar. E que tem braços infinitos, né? Infelizmente, cada vez que a gente consegue enxergar um problema desse, parece que essas ramificações nunca acabam, né? Acho que é parte dessa cultura, né? Se tem, né, professor? É tudo normal. Tem um conteúdo que é moral e ético que a sociedade vai tolerando. Quando a gente fala de corrupção, você não pode perder de vista que se você tem um agente que recebe a corrupção, tem um outro ator que paga. Né? O poder público, até onde eu sei, nenhum administrador público mexe com dinheiro. Né? Nenhuma repartição, a não ser que seja um caixa. Então, quem é que paga essa corrupção? É o agente privado, é o empresário, é o capitalista, é o empresário que paga, que compra favores, né? Que em licitações, tem licitação com cartas marcadas. Tem um outro elemento que anda junto, que é a sonegação de impostos. Eu falava de 200 bilhões, esse ano, o sonegômetro aponta já até agora, 7 de dezembro, 530 bilhões de sonegação. Então, as duas coisas andam juntas, combinado com um sistema tributário que é uma loucura. Né? Quando alguém pergunta, minha filha uma vez perguntava, por que é tão bagunçado assim? Eu falei, não é bagunçado. Como disse um amigo meu outro dia, você precisa criar dificuldades para vender facilidades. Não é à toa que os escritórios especializados em tributação são os mais bem-sucedidos no país. E muitas vezes é um tipo de crime que é socialmente aceito. Socialmente né? As aceito. pessoas costumam falar, tem alguém que resolve para mim esse negócio do imposto de renda. Né? Tem muito normal corrupção. O mesmo vale um sujeito ganha a eleição, ele declara para a Receita Federal e para a sociedade que ele tem um patrimônio de 400 mil reais.
4 anos depois, ele tem 4 milhões de reais. E a sociedade isso acha absolutamente normal e ninguém questiona em público. Escuta, vamos botar aquele ponto. É porque a sociedade fala em alto bom som que hoje em dia rouba, mas faz, né? Esse rouba, mas faz está completamente naturalizado, infelizmente. A gente não deve nunca se acostumar a isso. Vai muito além de um discurso, gente. Realmente as pessoas pensam assim. Sim. Muitos pensam assim, aquele político rouba, mas faz. Vamos eleger quem pode roubar menos. Exato. E, infelizmente, a corrupção não é o único problema, mas a gente vive num país de privilégios e também de muito desperdício de dinheiro público. Esse ponto é fundamental, Nayandra, Dante, professor, porque chega a tirar a credibilidade do sistema político brasileiro, ameaça diretamente a democracia representativa e põe em xeque os políticos que hoje representam a população em todo esse esquema que, infelizmente, está arraigado na estrutura democrática do nosso país. Um ponto que eu queria chegar com o senhor é o seguinte, eu imagino que quem está em casa também já fez essa conta. Sabe por quê? Dante, Nayandra, telespectador e professor. Porque 200 bilhões de reais é o valor que a gente tem do que foi desviado, mas e o valor que o Estado brasileiro paga para combater, para investigar, para tentar chegar ao corruptor, para tentar identificar quem foi corrompido e que está agindo contra o Estado? Esse valor não está contabilizado. É a estrutura do Estado que poderia estar sendo usada para outro fim, mas que, infelizmente, também está a serviço indireto da corrupção. Sim. Veja, quando você pensa no Estado, na estrutura do Estado, é preciso considerar que tem um autor importante, que ele fala da importância de você democratizar a democracia. O judiciário precisa ser democratizado, né? A gente acompanhou aí as operações Lava Jato, mas quando você começa a ver os resultados finais, você começa a ver que você tinha lá 200 ações, 200 investigações e que chegaram ao cabo 2, 3 ou 4. Quer dizer, por que começaram essas 200 e por que elas não terminaram? Os procuradores não deram satisfações à sociedade. Os juízes não deram satisfações à sociedade. E a gente acha que isso é normal. Né? Como você acha que é normal que aparelhos do Estado que deveriam reprimir, vocês têm noticiado delegados de Polícia Federal que estão sendo deslocados para outras funções porque estão combatendo a corrupção. Delegadas da Polícia Federal que estão sendo deslocadas para outras funções ou demitidas porque estão combatendo a corrupção. A gente não basta só denunciar, né? É preciso chamar as autoridades, desde o parlamento, para a gente repactuar a democracia brasileira. A gente não consegue sair do outro lado, não consegue enfrentar os problemas que a gente tem sem repactuar a democracia. E corrupção não é só na cidade, é no campo. Só para você ter ideia, para o eleitor médio, pegar uma pizza, divide a pizza ao meio. A metade da pizza, vamos imaginar o território brasileiro, as terras disponíveis para trabalhar. A metade dessas terras está nas mãos de menos de 1% dos donos das terras. Então há uma concentração de terras espetacular. 80% dessas terras são griladas, são terras com documentação falsa. Corrupção. Se a população não tem acesso à terra, ela não consegue viver, trabalhar e produzir. Parte da crise econômica é resultado do alimento caro. A gente não discute a questão da terra. Eu estou repetindo, 80% das terras no estado do Amazonas que tem documentos são falsos. São documentos falsos e legitimados pelo aparelho do Estado. Estrutura corroída. Exatamente, como a gente está falando aqui no debate, a questão da corrupção é de fato estrutural, a gente sabe que a República praticamente foi proclamada por conta disso, também em nome de combate à corrupção, lá atrás, então faz parte da nossa história, faz parte, tá realmente, digamos assim, no nosso sangue aí dos brasileiros. Mas eu quero trazer um pouco mais de leveza para esse debate. Vamos agora, não é? Um pouquinho mais, né? Tá pesado, o clima tá pesado aqui, falar de corrupção revolta todos nós, sempre vai revoltar. Mas eu quero agora chamar uma pessoa, um personagem aqui para esse quadro, que é o MC Menor, e com certeza ele tem uma rima que vai dar o que falar sobre isso. Vai com tudo, MC Menor, é com você.
Boa noite pra todo mundo aí do outro lado da televisão. E a nossa rima de hoje é sobre corrupção. E nisso o brasileiro sofre todo ano. Que tem de gente corrupta, tem de água no oceano. A gente vê político com casa e carrão, com dinheiro que era pra ser investido na educação. O Brasil perde bilhões por causa da corrupção, enquanto eles enriquecem, quem sofre é a população. Mas esse assunto aí vai muito mais além, que subornar o guardinha de trânsito é corrupção também. Tem uns que são honestos e os 100 reais rejeita. É corrupto quem oferece, ele é mais quando aceita. Você faz parte da corrupção no Brasil quando compra um celular que nem sabe de onde surgiu. Te oferecem bloqueado, fazem uma proposta boa, diz que esqueceram a senha com a foto de outra pessoa. Então toma cuidado que pessoa honesta é raro. E já diz o ditado que o barato sai caro. E esse daqui foi um aviso do menor, que foi pra sua notícia ficar cada vez melhor. Sensacional. O menor sensacional, falou menor. tudo. O único defeito é a Não, camisa do Flamengo. negativo. O resto tá ótimo. Foi o brilho desse vídeo. demais, né? Foi o brilho desse vídeo. Valeu. Professor, o senhor fica aí um pouquinho com a gente, que a gente vai já Tá bom, retomar esse assunto, porque Eu esse sei que tema é vocês muito têm. Tá bom. importante. A gente precisa dar um pequeno breakzinho, Não, mas a vamos gente lá. volta já já. Dá, tem muito assunto Dá pra pra gente ficar um debater. pouquinho mais, Estou à disposição professor? de vocês. O papo tá bom, né? O papo tá bom, né? Que Eu maravilha. tenho uma premissa que a gente costuma dizer assim, nós somos intelectuais públicos. O que é um intelectual público? É o servidor público pago com dinheiro da sociedade, cujo papel é fazer crítica à sociedade. E eu só posso fazer isso se eu for um servidor público. Imagina, por exemplo, se eu fosse um servidor de uma faculdade privada. Eu não estaria aqui, falando o que eu falo. Né? Vai já falar um pouquinho mais. Entende? Então, esse é o papel nosso, de fazer a crítica social, fazer a... Porque se nós não fizermos isso, quem é que vai fazer? E muito nos deixa feliz tê-lo aqui conosco prazer, para fazer prazer. parte desse Sempre que você debate chamar. e acrescentar com a sua crítica Vai ser um social. prazer. Professor Luiz Antônio Souza, sociólogo, convidado de hoje para falar sobre esse tema tão delicado que é corrupção. Aproveito, professor, para falar, o senhor agora há pouco citou os alunos, mas eu acredito muito na educação como uma ferramenta transformadora, inclusive quando o assunto é corrupção. Eu imagino que o senhor, como professor, também compartilhe dessa opinião. Mas não vale também o aluno usar de corrupção para se manter ali. Porque o que vai acontecer de fato é que ele só vai levar à frente um problema que ganhou lá atrás. Né? Sim. Como que a gente muda isso, professor? Eu acho que é geracional. Veja, o Brasil, embora tenha 500 anos de existência, a gente tem 100 e tantos anos de república. Nesses 100 e poucos, quase 30 anos de república, você teve um regime autoritário de 17 anos do getulismo, mais 20 e tantos anos do regime ditatorial militar. Quando você faz as contas, te sobra aí 60 e poucos anos de democracia plena. Né? E agora todos os institutos têm denunciado que o Brasil tem aprofundado teu caráter conservador e autoritário. Então, os países mais corruptos são também os mais autoritários. Né? Onde você tem estados autoritários, você tem estados conservadores, estados violentos, eles tenderão a ser mais autoritários e mais corruptos. Você tem, por exemplo, forças armadas. Ninguém discute a ditadura militar e a corrupção na ditadura militar. Por quê? Quem tentava discutir morria, era preso, era sequestrado, desaparecia. Né? Todo mundo sabe, a Rio-Niterói, por exemplo, é um caso famoso de corrupção, assim como as Angras 1, 2 e 3 do regime militar, mas que foram abafados. Então, as sociedades democráticas, que vai da porta da escola, da sala de aula até os meios de comunicação, são imprescindíveis para a gente enfrentar, fazer o combate à corrupção. Agora, é preciso também destacar que a corrupção é um elemento inerente à sociedade humana, ou à sociedade humana ocidental, digamos assim. Porque, veja, você tem práticas de corrupção fortíssimas, poderosíssimas nos Estados Unidos da América. O escândalo a quebra da Bolsa e o escândalo econômico de 2008 nos Estados Unidos, 2008-2009, que quebrou o Lehman Brothers, foi resultado de corrupção. Né? Você tem o Palácio Imperial na Inglaterra, ou Espanha e Portugal, você tem vários casos emblemáticos de corrupção. Então não é um problema só brasileiro, mas aqui no Brasil nós vamos enfrentar isso de duas maneiras. Do ponto de vista político, me parece que uma reforma política
onde você, por exemplo, permitisse um homem 2 mandatos, um homem e uma mulher 2 mandatos, melhoraria bastante. Segundo, você quer ser parlamentar, você quer ser político, a tua conta tem que ser aberta. Se você quer um agente público, eu sou um servidor público. Qualquer cidadão entra lá na transparência e vê qual é o meu salário, onde eu trabalho, qual é a minha jornada de trabalho. Então, eu tenho que ter transparência, porque aí você controla. Sim. Agora, se você não faz isso... E pegando aí esse gancho da transparência, o Tribunal de Contas do Estado tem um papel extremamente importante nesse quesito, principalmente aí diante da corrupção. Pelo menos a gente espera, né, que o TCE cumpra aí o seu papel. Eu vou falar um pouco mais sobre isso com a Rosiane Chagas, que traz mais informações, não é, Rose, sobre, de fato, o papel do TCE de combate aí em relação à corrupção. É com você, Rosinha. Pois é, Nay, boa noite mais uma vez, boa noite a todos. O Tribunal de Contas do Estado é justamente o órgão de controle que faz a fiscalização do uso de todo e qualquer recurso público, né? A forma como esse dinheiro é gerido pelos gestores públicos, sejam eles aí prefeitos ou governador, porque no final das contas o que interessa para o TCE é saber se ele está sendo aplicado onde de fato deveria ser aplicado. O que acontece? A cada um ano, o Tribunal de Contas do Estado faz uma auditoria nas contas públicas das prefeituras aí do Estado, identificando aí qualquer irregularidade. Esse gestor público ele é notificado e pode, inclusive, pagar multa. Inclusive, a gente conversou um pouco mais cedo com o Jorge Guedes Lobo, que é o secretário-geral de Controle Externo aqui do Tribunal de Contas do Estado, que falou exatamente sobre como é feita essa aplicação de multas aí aos gestores públicos. Vamos ouvir o que ele disse. Bom, questão de multas, vou dar um exemplo, que uma prefeitura, ela faz a prestação de contas dela anual. Chegando a essa prestação de contas, o tribunal vai e realiza em loco a fiscalização. Identificado inconsistências, o tribunal notifica, para ter o direito do contraditório entre a defesa, e a partir daí a gente faz uma análise. Se identificar que aquele recurso foi gasto indevidamente e julgado irregular, as contas dele, ele será penalizado com multa e até alcance desse valor, para realizar a devolução do que foi gasto fora daquilo que estabelece a lei. Pois é, né? A gente vê que os órgãos de controle, eles trabalham, né? Mas parece que às vezes não é suficiente para frear a corrupção que continua acontecendo aqui no nosso país. Volto com todos vocês aí no estúdio. Muito obrigada pelas suas informações, Rose, mas olha, o que a gente sabe muito bem, já é histórico, que nem sempre essas multas, digamos assim, são todas pagas, né? Mas a gente também tem um dado muito interessante do Ministério Público de Contas, que realiza sempre o ranking da transparência. E essa lista, ela elenca o nível de transparência dos 62 municípios aqui do Amazonas. E segundo essas avaliações, tem 10 municípios, 10 cidades com informações disponíveis nos seus portais da transparência. Ou seja, 10 cidades que não têm, digamos assim, não estão bem no ranking da transparência. E a gente tem aqui apresentando para vocês, começando por Tapauá, Silves, Lábrea, Itapiranga, Boca do Acre, Altazes, Itacoatiara, Juruá, Nhamundá e Borba. Então, aí nós temos como fonte o Ministério Público de Contas. Essas são as 10 cidades do Amazonas com o pior índice aí no ranking da transparência. A gente chama também a atenção para as cidades de Tapauá e Altazes. Por que a gente chama a atenção para essas duas cidades? Porque em setembro de 2020, elas estavam, digamos assim, numa boa posição no ranking de transparência. E um ano depois, elas já não estavam assim, já bem elencadas no ranking de transparência. Ou seja, caíram aí, a segunda avaliação de fevereiro deste ano, diminuíram para menos de 1% em relação aí no ranking da transparência. Ou seja, nós tentamos ouvir a prefeitura, o prefeito de Tapauá, o prefeito também de Altazes, e nós não tivemos informações do porquê desses índices aqui, porque que um ano aí, menos de um ano depois, eles aparecem. Essas duas cidades aparecem no ranking de transparência como duas das principais cidades do Amazonas que não estão bem no nível aí de transparência do estado do Amazonas. Agora, por que que é tão difícil para as prefeituras conseguirem manter aí essa transparência, disponibilizar esses dados para a população como um todo? Eu até complemento um pouquinho a pergunta da Nayandra, porque o mesmo Ministério Público de Contas que faz esse ranking para prefeituras também faz dos poderes em geral, né? E a gente tem aí entre os poderes a Assembleia Legislativa como
o pior entre todos eles de transparência, né? Então, incluindo também as casas legislativas nessa pergunta da Nayandra, só para a gente complementar. Então eu vou imprimir a terceira, porque a gente percebe que quanto mais distante geograficamente da capital está o município, menor é a transparência, que deveria ser o contrário, né? Então está distante do centro do poder e também do órgão de controle, menor é a transparência. Eu vou começar pela pergunta sobre os parlamentos. Eu costumo dizer que o voto tem responsabilidade, voto tem consequências. Espera aí, eu voto num parlamento que elabora leis e eles próprios não cumprem as leis que elaboraram, tem alguma coisa muito grave. Como é que a Assembleia Legislativa do Estado é uma das piores em transparência, né? É preciso que a sociedade olhe e cobre para esse parlamento. Preciso chamar o parlamentar, a direção da casa na mídia, na televisão e explicar. Esse é um aspecto. Segundo, a distância ela é um elemento importante porque a gente tem a Universidade Federal do Amazonas, a Universidade Estadual do Amazonas, a gente tem expandido nossas ações no interior. Mas o que acontece? A máquina pública, o poder público local, tem uma relação muito promíscua com o governador, com o prefeito de ocasião. E os quadros que nós temos formado no interior, quadros de excelente qualidade, né, modéstia à parte, tanto a UFAM quanto a UEA, têm formado excelentes profissionais na área de economia, na área de contabilidade, na área de administração. Só que eles acabam migrando para a cidade, para Manaus, porque eles não têm oportunidade de trabalho lá. E mesmo quando eles estão lá, eles não têm uma equipe técnica, burocrática, com autonomia. Porque não adianta você ter um técnico, um contador excelente, um administrador excelente, que não tem autonomia de inserir os dados na plataforma que os tribunais de contas da União oferecem. Não precisa nem desenvolver tecnologia, a tecnologia existe, as prefeituras existem, mas você tem que ter um grupo técnico para colocar a informação no sistema. Esse é um aspecto importante. Tem um terceiro aspecto que os tribunais ignoram, que quando você sai dos centros urbanos do Amazonas, tanto pode ser Manaus quanto Itacoatiara, se você fizer um raio aí de 80, 100 quilômetros, ou até menos, você tem uma enorme dificuldade de ter uma economia monetária. Então, por exemplo, quando eu viajo para o interior, eu tenho que levar o dobro de gasolina que eu preciso, porque a gasolina é moeda de troca para eu contratar serviços. Eu tenho que levar o dobro de frango que eu vou usar, porque o frango é moeda de troca, porque as pessoas não adianta levar R$100, porque ninguém não tem economia monetária. As pessoas também não têm CPF, as pessoas também não têm recibo. Aí, às vezes, o prefeito não consegue prestar contas porque ele prestou o serviço, mas ele não tem o documento fiscal apropriado para o Tribunal de Contas. É complicado, né? São realidades muito distintas. Eu vou dar se me permite, um segundo. Eu comprei gasolina uma vez num camarada em Beruri. Se eu tenho gasolina, tem, senão eu tenho que ir para Manacapuru. Não, eu tenho, então eu vou comprar aqui. Quando eu peço a nota fiscal, o Curumim foi buscar, voltou correndo e me trouxe a nota fiscal de uma farmácia. O camarada é dono da farmácia, ele, ao invés de pegar o dinheiro dele e gastar com qualquer coisa, ele empreendeu e criou um posto de gasolina, um flutuante com combustível, e me ofereceu a nota fiscal de uma farmácia. Como que eu presto contas para um tribunal de contas da Brasil? Não tem sentido. Então é preciso que o Estado brasileiro compreenda as suas dinâmicas para não chamar que aquele camarada que vai prestar a nota fiscal com a nota fiscal da farmácia vai ser chamado de corrupto. Deixa eu só lhe falar uma coisa. O Parintins tinha uma ideia interessante, que era a criação de um conselho municipal de combate à corrupção. Isso aumentaria a transparência lá no município. Foi apresentado esse projeto de lei à Câmara de Vereadores lá em Parintins, só que ele foi rejeitado. O projeto de lei voltado para a transparência, de autoria da vereadora Brena Dianá, tinha a intenção de envolver diversos setores da sociedade civil e instituições para levar mais clareza sobre os gastos da administração pública no município. Todas as vezes que a gente recebesse uma denúncia, nós também iríamos agir. Então, contaria com a participação dessas pessoas, até porque todos os órgãos eles têm as suas comissões. Mas, assim, como é que uma pessoa indicada da administração pública faria um trabalho coeso, um trabalho transparente? A votação do projeto de lei aconteceu no dia 23 de novembro na Câmara Municipal de Parintins. Dos 13 vereadores da casa, apenas 3 votaram a favor da criação do Conselho Municipal.
O resultado da votação foi bastante criticado pela população nas redes sociais. Em discurso na Câmara, os parlamentares que rejeitaram o projeto afirmam que o Conselho poderia tirar a prerrogativa do Legislativo de fiscalizar. 12 dos 13 vereadores de Parintins são da base aliada do prefeito. Outros projetos relacionados à transparência também foram rejeitados pelo parlamento local. Precisamos agradecer a presença do professor Luiz Antônio Souza, sociólogo convidado hoje para este debate. Muito grato. Foi um prazer estar aqui com vocês. Contem sempre conosco lá na Universidade Federal do Amazonas. O Departamento de Ciências Sociais agradece o convite e estou à disposição. Muito obrigado.